Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Nós estamos passando numa fase muito difícil, uma fase bastante complicada para a humanidade toda e para o direito também. Toda essa pandemia tem causado muita perplexidade em várias áreas do conhecimento humano. E o direito tem se afetado bastante por isso. Mas nós estamos começando já a olhar o pós-pandemia, porque, bem ou mal, nós estamos enfrentando esse período com soluções, muitas criativas, muitas não estando dando certo, muitas estão resolvendo problemas que nós imaginávamos que não resolveríamos em décadas, estamos resolvendo em semanas. E a gente precisa entender um pouquinho mais do mundo do direito depois da pandemia, porque o mundo não será mais o mesmo. Isso, acho que todo mundo já chegou a essa conclusão. Voltar ao normal, o que é o normal? Nós não sabemos mais o que isso significa, o que será o normal. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho da nossa área de conhecimento, que é a área do direito. O que acontecerá com a advocacia, principalmente a advocacia no pós-pandemia. E para nos ajudar aí a conversar sobre esse assunto, nós temos a presença hoje de um advogado experiente, mais de 30 anos na advocacia, passou por empresas públicas, empresas particulares, escritórios de advocacia, enfim, tem uma carreira aí consolidada na advocacia, muita experiência em várias áreas da advocacia e que pode nos ajudar a entender um pouquinho o que se projeta para esse pós-pandemia. Esse nosso convidado é o Dr. Mauro Roberto Preto, que além de um advogado brilhante, eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo há 30 e tantos anos, não é? Fomos colegas de turma, e hoje tem essa possibilidade de fazer essa projeção para o pós-pandemia. Dr. Mauro Roberto Preto, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? Numa época de sair de casa é sempre uma temeridade, né? A gente tem que tomar todas as cautelas que a TV Grande ABC tem tomado, seguindo todos os protocolos. Acabamos de tirar as máscaras, né? Porque temos que fazer esse programa ao vivo, de forma pessoal, mas com toda a segurança como exige. E muito obrigado por esse esforço de estar aqui conosco. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Ari. Eu que agradeço o convite e espero tentar colaborar aí para a gente tentar esclarecer esses assuntos que, na verdade, também nos deixa um pouco indeciso e saber como é que vai acontecer no pós-pandemia, né? Esperamos que isso passe logo, mas, enfim, vamos ver o que a gente pode ter aí de uma nova advocacia, né? Uma nova visão sobre a advocacia. O que tem acontecido, doutor Mauro, é o seguinte: hoje, as relações trabalhistas dentro dos escritórios de advocacia têm levado ao trabalho home office. Né? Os escritórios, mesmo os escritórios pequenos, têm ido para esse caminho, né? Quase por unanimidade dos escritórios, os trabalhos têm sido feitos em home office. Naqueles escritórios que têm 2 ou mais advogados, além do trabalho em home office, há uma ligação entre os componentes dos escritórios, há uma ligação online direto, né? Sem dúvida. Não é mais aquela história do home office, você faz a petição inicial, junta os documentos e no final da semana você entrega aqui aquele calhamaço de papel, que alguns trabalhos home office já existiam. Só que com essa característica tão forte, novo agora para a grande maioria dos escritórios. Isso tem demonstrado para muitos escritórios, pelo menos essa nossa percepção, de que muitos escritórios têm visto isso até com bons olhos para o pós-pandemia, para a utilização do home office para a maioria da equipe, ou mesmo dos escritórios menores, até mesmo do próprio advogado. O senhor acha, pela sua experiência de 30 e tantos anos de advocacia, passando por vários tipos de escritórios, por empresas públicas e privadas, o senhor acha que essa pode ser uma tendência da advocacia, os escritórios terem
a sua estrutura baseada no home office e não mais no trabalho naquele escritório tradicional? Eu particularmente, eu acho que, bom, como você disse, o home office não é uma novidade. Né? Algumas empresas, principalmente de tecnologia, já vinham utilizando esse tipo de trabalho. Os escritórios de advocacia, talvez os maiores, né? Aqueles com 200, 300 advogados, normalmente talvez utilizavam. Os escritórios menores não tinham esse tipo de serviço. E foi obrigado, né? Em relação a essa pandemia, a obrigação do isolamento, da quarentena, os escritórios tiveram que se adaptar. O nosso escritório, por exemplo, nunca tinha utilizado o serviço home office. Foi uma novidade, nós estamos trabalhando, todos os advogados e algumas equipes de apoio também trabalhando em home office, né, esse teletrabalho, e tem sido, eu acho que, bem produtivo. Eu acredito, nós tivemos uma reunião recente, até online, entre os sócios, em que foi sugerido isso, de nós mantermos isso, passando esse episódio da pandemia, que esperamos que passe logo, de manter esse tipo, talvez não todos os dias, evidentemente, mas escalonado de uma forma flexibilizada, 2 dias da semana. Então isso foi proposto e está sendo bem aceito. Eu acho que os escritórios menores, eu acho que é uma tendência sim, tem algumas facilidades, mas eu acho que ainda você vai precisar ter o contato pessoal com o cliente, isso às vezes é necessário ainda, mas eu acho que vai ser uma tendência dos escritórios que não adotavam ou que adotavam e intensificaram esse tipo de trabalho, agora em prolongar isso, mesmo depois da pandemia. Eu acho que isso demanda também um investimento maior em tecnologia, numa internet melhor, de boa qualidade, né? E eu acho que isso veio para ficar, na minha visão, eu acho bem interessante que continue esses serviços home office. Eu acho que tem dado certo, pelo menos nesse período aí mais crítico que nós estamos vivendo. Perfeito, mas essa é uma estrutura, doutor Mauro, do trabalho em si, do profissional com a sua atividade e entre os profissionais dos escritórios. Mas uma tendência que a gente tem visto, ou pelo menos uma característica que a gente tem notado, é de que o relacionamento com os clientes também migrou para as videoconferências, as videoreuniões, e que muitos clientes têm aparentemente gostado. Essa é uma percepção tanto nos pequenos como nos grandes. Será que é aquela característica da reunião com um advogado, numa mesa, volta de uma mesa de reunião, levando e conversando e tomando um cafezinho, será que isso vai ser uma memória do passado e as próximas reuniões os próximos contatos serão sem esse contato pessoal, as procurações assinadas, escaneadas, enviadas e ninguém se vê mais? De certa forma, isso já vem acontecendo, até antes da pandemia, né? Acho que quase todos os escritórios têm. Você se comunica muito com o cliente através de e-mail, através de outras ferramentas tecnológicas e que você não precisa necessariamente daquele contato pessoal. As reuniões em si são mais novidades, né? Você fazer essas reuniões online, mas eu acho que isso também vai ficar, porque uma coisa que nós temos percebido, principalmente nas grandes cidades, né? São Paulo, as capitais, o trânsito é infernal, né? Nós temos um caos no trânsito e às vezes se perde muito mais tempo no deslocamento entre uma empresa e o escritório, ou o cliente até o escritório, ou vice-versa, né? Do que se perde no tempo da reunião propriamente dita. Algumas reuniões, eu acho que talvez até por uma questão mais de assuntos mais sensíveis, tal, você tem que estar pessoalmente com o cliente, sentir e tal. Mas eu acho que também as reuniões vão se intensificar nesse tipo de formato de reuniões online. O nosso escritório está se estruturando também para isso. Eu acho que é uma tendência. Só que é o seguinte, voltando ao home office também, as pessoas precisam ter um pouco mais de disciplina, né? Porque você vai ter que ter dentro da sua casa um escritório. Né? Você não vai poder ficar à vontade, não vai poder, o horário vai ter que ser cumprido. Nós tivemos aí, com relação às empresas, a MP 927, né? Que tratou do assunto
do trabalho home office nas empresas, né, não para os advogados, mas para todos os empregados. Então, tem alguns aspectos trabalhistas, questão de hora extra. Então, tudo isso vai ter que ser formatado e estudado, mas eu acho que essa tendência veio para ficar mesmo. Eu acho que é uma forma de a gente perder menos tempo, né? Eu acho que você equaliza todas as situações. Agora, algumas coisas você vai ter que ter a presença pessoal do advogado, junto com o cliente, a orientação, né? Eu acho que às vezes aquele contato é necessário. A sua opinião é de que pode diminuir o contato pessoal entre o cliente e o advogado, mas... Sim, determinados assuntos você não precisa mais, você trata com o cliente online, e não, evita esse deslocamento, talvez, né? E você economiza tempo, agilidade no trabalho, mas algumas reuniões imprescindíveis, você continua tendo um contato pessoal. Mas eu acho que ainda a coisa está caminhando para isso mesmo, eu acho que é por aí. Agora, voltar àquilo que nós tínhamos antes da pandemia. Só presenciais? Assim? Alguns escritórios mantinham somente presenciais. Depende, eu acho que esses escritórios vão ter que se adaptar. Eu acho que o cliente vai exigir isso também. Nós já temos clientes que às vezes ligam, olha, não dá para a gente fazer um contato mais rápido, porque eu não vou ter tempo de ir até aí e tal. Então, dependendo do assunto, isso gera uma agilidade muito grande para o advogado, né? E essas ferramentas vieram para ajudar. Eu acho que é importante. Eu não sei se os escritórios mais tradicionais, aqueles mais antigos, né, com 1 ou 2 advogados, talvez ainda mantenham essa estrutura. Mas os escritórios de médio e grande porte, quanto mais advogados jovens vão entrando, então essas ideias vão surgindo, eu acho que vai acontecer esse tipo de trabalho assim mais online mesmo. Nós temos visto uma tendência dos arquitetos, né, dos engenheiros, mas principalmente dos arquitetos, decoradores. Parece que o novo escritório, o escritório pós-pandemia, já vai ter um layout um pouco diferente. Sim. Por exemplo, olha, aqueles escritórios que nem eu, quando eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, há 39 anos atrás, desde o primeiro ano de faculdade, eu já trabalhava num escritório de advocacia. Nós tínhamos aqueles arquivos pesados de ferro. O meu escritório lá tem ainda aquele que vai até o teto, que você roda, assim, abre as pastas suspensas. Eu acho que isso, a tendência é acabar. Aquela estação de trabalho, um do lado do outro, eu acho que isso também vai ser uma... os escritórios vão ter que fazer essa remodelagem, até para espaços menores, talvez não escritórios tão grandes como antigamente, espaços mais enxutos. Eu acho que isso aí é uma tendência, sim. Agora, o Poder Judiciário tem apresentado algumas questões, como as audiências, né, telepresenciais, audiências de instrução, audiências iniciais. Gostaria de saber do senhor qual vai ser esse impacto para a advocacia, mas nós vamos conversar sobre isso depois do intervalo. Daqui a pouco a gente volta com essa questão do Poder Judiciário se adaptando também nessa nova fase tecnológica que foi obrigado a entrar em razão da pandemia. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, o programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Mauro Roberto Preto sobre a projeção que se pode fazer neste momento da advocacia no pós-pandemia. No primeiro bloco, o Dr. Mauro Roberto Preto deu a opinião de que a advocacia não será mais a mesma. E não somente pelos recursos tecnológicos que já estão à disposição, mas porque, pela opinião dele, do qual eu concordo, as pessoas foram percebendo de que essas opções tecnológicas permitem um melhor aproveitamento do tempo, do espaço, né? O Dr. Mauro falou da questão do trânsito, né? Quem está aqui nas grandes regiões metropolitanas, assim como é o ABC, como é a Grande São Paulo, um deslocamento aí para ir para uma reunião, você perde meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas do seu dia. Então, essas tecnologias podem permitir aí uma otimização do tempo. Também o Dr. Mauro mencionou a questão do espaço físico, que pode ser diferente, né? Os escritórios podem até ser menores, podem até não existir. A gente terminou o primeiro bloco falando, né, a expectativa de falarmos um pouquinho do Poder Judiciário. Mas eu ainda, doutor Mauro, se me permitir, né, a gente ia falar sobre o Poder Judiciário, essa mudança, mas
algo que me parece assim que está instigando a ideia de muitos advogados, que é não ter escritório, é o trabalho no coworking, né, esses espaços compartilhados, aluga lá sala de reunião, vai atender um cliente pessoalmente e tal. Será que essa seria uma tendência, acabar com os escritórios? Será que aqueles escritórios com a fachada, fulano de tal, advocacia, será que isso é coisa do passado? Eu não chegaria tanto, eu acho que não. Eu acho que o cliente, ele necessita, né, acho que de ter esse escritório físico, acho que é uma segurança, talvez esses escritórios aí que nós chamamos de escritórios online, que já existem, né? Mas para os advogados autônomos, que não estão vinculados a nenhuma empresa, a nenhum escritório, que trabalham por conta, como a gente diz. Né? Eu acho que para esse tipo de profissional, inclusive existem sites, né, até, se não me falha a memória, no Conjura, alguma coisa assim, que disponibiliza o advogado se cadastrar nesse site, indicando a sua área de atuação, e lá as pessoas que precisam de um advogado procuram, e ali ele vai fazer um contato, já tem, é uma intermediação, né? Mas eu acho que para esse advogado autônomo... Você vê a questão da ética aí, né? Da captação. Mas existe, esse serviço já existe. E alguns advogados trabalham em casa, e alguns nesses espaços cowork, né? Que é uma alternativa, aquele que não tem estrutura ou não tem condições de manter, e talvez nem precisar manter um escritório para uma pessoa. Né? Tem muito advogado que atende, faz os chamados freelancers, né? Sim. Então, eu acho que para esse tipo de advocacia, ela vai ser possível. Eu acho que, mas para os escritórios que já são tradicionais, eu acho que haverá uma adequação, uma reformulação, mas não a extinção. Eu acredito que ainda vamos caminhar por um bom tempo ainda no escritório. Espero que sim, né? Eu quero manter o meu lá. Ótimo. Agora, doutor, aquela questão que nós colocamos no final do primeiro bloco, né, que é a questão do Poder Judiciário. Nas últimas semanas, né, o Poder Judiciário trabalhista, o Poder Judiciário estadual, tem colocado aí a questão das audiências. Né? Inicialmente, já estão existindo as audiências de conciliação, as audiências iniciais, trabalhistas, por exemplo, estão já ocorrendo. Mas nas audiências de instrução ainda há uma certa resistência. A 15ª Região da Justiça do Trabalho lançou, a OAB foi contra as audiências de instrução. Mas essa situação vai servir só para esse período de emergência ou quando a pandemia acabar, vier a vacina... E voltaremos às audiências presenciais como regra? Eu acho o seguinte, como você disse, é bem polêmico. A própria OAB Nacional, recentemente junto com a ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, fez um pedido à CNJ recente para suspender as audiências de instrução trabalhista. Hoje, se não me falha a memória, saiu no site da OAB a decisão que você comenta do TRT, da 15ª Região, que o CNJ já acolheu, já suspendeu as audiências. Exceto se, desculpe, não, instrução. Exceto se houver comum acordo entre as partes. O pedido da ABRAT já era de uma coisa total, de não realizar as audiências de instrução. E eu acho que tem aí um fundamento louvável. Por exemplo, os jurisdicionados, né, principalmente os reclamantes, testemunhas, talvez não tenham acesso a equipamentos, à internet de uma boa qualidade, ou até nem tem internet suficiente para poder participar dessas audiências. Então, a argumentação da ABRAT é que estava ferindo o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, e é um argumento justo. Porque, por exemplo, semana passada fiz uma audiência telepresencial, onde o advogado da parte contrária informou o juiz que a reclamante não ia participar porque ela não tinha acesso à internet. Né? Nós temos aí no Brasil, se me falha a memória, mais de 46 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. Né? Nós tivemos agora recentemente a questão do Enem, né? Onde o Ministério da Educação foi obrigado a adiar
o exame do Enem, porque muitos estudantes estavam sendo prejudicados, estava havendo uma desigualdade, porque não estava conseguindo estudar online, não tinha acesso à internet. Então, eu acho que primeiro o governo e as autoridades têm que fornecer meios, uma internet gratuita, de boa qualidade, para todas essas pessoas. Porque senão realmente vai ser muito difícil, principalmente aquelas pessoas mais carentes, participar desse tipo de reunião, audiências e reuniões. E fica também uma coisa meio estranha, né? Como a testemunha vai estar fora, vai estar... Né? Será que o advogado vai trazer a testemunha dele para o seu escritório para participar de uma audiência? Né? Então, aquela questão da suspeição, enfim, eu acho que ainda, com relação às audiências de instrução, a produção de prova, ela demanda ainda o olho no olho do juiz. Eu acho que ainda é necessário o juiz ter o contato com a parte, ter o contato presencial com as testemunhas. Eu não acredito que essas audiências de instrução, seja trabalhista, seja cíveis, vão, né, pelo menos não a curto prazo. Talvez, se melhorarmos essas condições de acesso à internet a todos e tudo mais, ter uma segurança para quem participa dessas reuniões, dessas audiências, aí acho que a coisa tende a se tornar uma tendência mesmo, mas por enquanto eu não vejo isso assim a curto prazo. Eu acredito que nos tribunais superiores, né, que já acontecem, que você não tem a obrigatoriedade da presença das partes, né, onde só o advogado participa, às vezes sustentando oralmente. Eu acho que em julgamentos nos tribunais superiores, segundo, terceiro grau, aí talvez essas audiências sejam o padrão. Talvez não tenha mais a presença dos advogados fisicamente lá no tribunal, se deslocar para Brasília, se deslocar tal. Mas eu acho que ainda na primeira instância, ainda nós temos ainda muitos obstáculos para serem ultrapassados. Até no Supremo Tribunal Federal, parece que vai até, no mínimo, até janeiro de 2021. Isso. Né? Eles estão prorrogando, né? Estão prorrogando. E, claro que também tem essa questão da indefinição de quando vai terminar essa pandemia, mas eles estão aproveitando e estão fazendo isso. Uhum. Né? Agora, um debate que tem se iniciado, doutor Mauro, é com relação às audiências de instrução, como o senhor bem colocou, a dificuldade, né, de ter uma audiência de instrução num ambiente não totalmente controlado pelo juiz. Né, numa sala de audiência, o juiz preside ali, manda sair, entrar, enfim, ele controla o contato da testemunha com pessoas de fora. E dentro de um ambiente virtual já é mais difícil. Não seria, para que isso fosse possível, não teria que ter uma participação maior dos advogados e um grau de confiabilidade maior, e para isso teria que ter uma cultura também de formação dos advogados para isso? Dúvida. Inclusive, nós estivemos recentemente conversando com o advogado que é presidente da OAB daqui. Ele acha que a OAB tem que participar mais efetivamente disso. Não é só os tribunais decidirem, vamos fazer as audiências telepresenciais e os advogados simplesmente terem que acatar. Eu acho que o advogado, a OAB principalmente, precisa também tomar a frente disso para chegar a um denominador comum de como terá que ser feita essas audiências, né, exatamente para você ter uma confiança do que está sendo decidido. Né. Eu acho que é importante a OAB se posicionar. Bom, já está se posicionando contra, num primeiro momento contra, mas eu acho que pode-se, né, dar sequência a isso, talvez utilizando outras ferramentas, outras formas, mas eu acho que a OAB tem que estar presente em defesa da classe mesmo e da própria sociedade. Né? Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor acha que essa é uma tendência? Eu acho possível, eu só não acho que ela vai acontecer a curto prazo. Eu acho que ainda muitos debates vão acontecer, muitas discussões vão acontecer no judiciário. Eu acho que o judiciário está querendo impor isso, de uma certa forma, para se tornar uma coisa padrão. Não é necessidade, doutor Mauro? Não seria necessidade do momento para que os processos pudessem ter um andamento? Eu não estou concordando, eu só estou fazendo uma pergunta. Eu acho que os processos, eles continuam... Né? A digitalização dos processos já ajudou bastante. Né? Os processos hoje, a grande maioria,
né? Mais de 90% são todos digitais. Sim. Então, você tem essa facilidade de comandar o processo, e as audiências, eu acho que não vejo assim tanta necessidade para que ela seja virtual. As iniciais, as coisas mais simples, vai só para designar uma perícia, que você não tem a necessidade do depoimento da parte, da presença da testemunha, eu acho que ainda essas podem ser padronizadas. As de instrução eu fico um pouco também com o pé atrás, aí eu estou com a OAB aí, eu acho que o devido processo legal não está sendo bem respeitado aí, esse tipo de audiência. Precisaremos esperar um pouquinho mais, pelo menos esperar. Até porque, como eu falei também, tem o problema das pessoas não terem o acesso de qualidade, né? E como é que você vai exigir, por exemplo, principalmente nós estamos falando na área trabalhista, como é que você vai exigir que um reclamante que está desempregado, que moveu uma ação trabalhista, né, tenha um equipamento sofisticado, com acesso de qualidade à internet para participar de uma audiência dessa? É difícil. A gente tem muito ainda que caminhar para que isso... Sem dúvida. Perfeito. Doutor Mauro Roberto Preto, foi um prazer tê-lo aqui, né? Normalmente, ao término das entrevistas, eu cumprimento, né, os entrevistados quando vão bem, né? Mas a grande maioria, 99,9% sempre vão muito bem. Doutor Mauro, aqui, realmente com a experiência dele, de 30 e tantos anos de advocacia, nos ajudou a compreender esse momento que todos estão tateando para entender para que rumo vai o mundo e o mundo do direito. Então, sinta-se abraçado virtualmente, que é a nossa nova realidade. Você também, a todos. Espero ter colaborado e contribuído aí, esclarecido alguma coisa que tenha sido perguntado. E é aquilo que você falou, né? É a experiência, é o dia a dia, né? A nossa vivência. Perfeito. Acho que é isso que a gente tem para demonstrar para todos aí. Muito obrigado. Com certeza foi um sucesso. Doutor Mauro, muito obrigado. E a você que assiste o programa Direito em Foco, muito obrigado pela audiência. E na próxima semana, nesse mesmo horário, estaremos aqui com novas entrevistas, novos debates sobre assuntos jurídicos relevantes. Até lá.